Boa noite, galera. Vocês estão perguntando de novo. Infelizmente o Daniel não conseguiu chegar aqui a tempo, então eu vou fazer as duas primeiras, mas aí depois vocês ganham o Daniel aí umas 2 aulas, tá bom? Para quem está sentando agora, ligando o computador agora, vai ser a primeira aula, então boa noite de novo, aqui o professor Jorge, no canal Tudo Mastigado, onde vocês têm aulas ao vivo para o Enem. Bom, agora nesse segundo bloco, nós vamos mudar um pouco do tempo, vamos sair um pouco da função de primeiro grau, vamos mexer naquelas questões que envolvem mais número, tem razão, proporção, mas assim, o Enem ele não se limita a isso, nessas questões de montar estratégia, tem uma situação, problema, eu tenho que montar, mistura porcentagem, regra de 3, um pouco de tudo pode ter na questão. Então nós vamos treinar essa ideia de entender, traduzir a situação, problema para a nossa matemática. Então vamos lá, vamos colocar a primeira questão aí na tela para a gente dar o nosso pontapé. Primeira questão, diz o seguinte: 2 irmãs, Ana e Lúcia, têm uma conta de poupança conjunta. Do total do saldo, Ana tem 70% e Lúcia 30%. Tendo recebido um dinheiro extra, o pai das meninas resolveu fazer um depósito exatamente igual ao saldo na caderneta de poupança. Por questão de justiça, no entanto, ele disse às meninas que o depósito deveria ser dividido igualmente entre as duas. Nessas condições, a participação de Ana no seu novo saldo foi de... Então, a participação de Ana no novo saldo. Volta aqui para o quadro. Ele quer saber o seguinte: eu tinha uma situação, duas meninas, Ana e Lúcia, tinham uma conta conjunta. Tinha um determinado valor lá e daquele valor, 70% era para uma delas, 30% era para outra. O pai foi e colocou um depósito, fez um depósito e colocou a mesma quantia que tinha depositado anteriormente, das duas juntos. Só que ele disse, aqui é 50% para uma, 50% para outra. Ou seja, metade para uma, metade para outra. No final das contas, ele quer saber o seguinte: aquela que tinha 70%, o valor dela representa quanto do saldo total? É isso. Então vamos fazer uma estratégiazinha aqui pensando em cima e saber o que a gente precisa utilizar para resolver esse problema. Bom, porcentagem é uma questão, porque ele já está falando de porcentagem, né? Vamos lá. Eu tenho o seguinte, eu tenho Ana, aliás, eu tenho aqui um saldo, vamos começar aqui com saldo. Eu tenho um saldo que eu não sei quanto que é, e na matemática, quando a gente não sabe o que é comum a gente colocar X. Então, meu saldo aqui é X reais, correto? O que acontece? Este saldo aqui, ele representa parte de um saldo de uma pessoa e parte de um saldo de outra. Ele me diz que Ana tem 70%. Então, Ana e Lúcia. Vou colocar só L de Lúcia, tá aqui. L de Lúcia, e aqui vou ter o quê? Um total. Bom, para eu saber quanto que Ana tem e quanto que Lúcia tem em função de X, você tem que mexer com porcentagem. Vamos dar fazer uma reprise rápida aqui de porcentagem. A gente sabe o seguinte, que porcentagem, por exemplo, 20% representa o quê? Uma fração de 20 sobre 100, e que eu posso simplificar isso ou escrever em decimal, né? Posso simplificar a fração, deixar a fração reduzida, ou colocar em decimal. Se eu simplificar aqui por 5, por 20, vai ficar 1 sobre 5, ou seja, a mesma coisa que 1 sobre 5, ou a mesma coisa que 0,2. Correto? Ou seja, assim sucessivamente. Se eu disser 45%, eu estou falando da fração 45 sobre 100, que eu posso simplificar aqui por 5, que dá 9 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,45. Beleza. Bom, já sei o que significa aquela simbologia porcentagem. Mas como que a gente calcula a porcentagem de alguma coisa? Bom, se a porcentagem significa uma fração, e para a gente calcular uma fração de alguma coisa, a gente multiplicava, né? Por exemplo, 2/3 de 9. 2/3 de 9, vamos colocar aqui,
2/3 de 9, isso equivalia o quê? Eu fazer 2/3 vezes 9. Então, se eu estiver falando aí 40% ou 50% ou uma porcentagem de alguma coisa, eu vou fazer aquela simbologia, vou traduzir aquela simbologia de porcentagem para fração e vou multiplicar. Por exemplo, no nosso caso, eu tenho ali que uma tem 30% e outra tem o quê? 70%. Se eu quisesse aqui 30% de... Posso pensar aqui de 40. Então, como que ficaria isso? 30% a gente já sabe que é a fração 30 sobre 100 vezes o quê? 40, né? Posso simplificar um zero daqui com um daqui, um zero daqui com um daqui, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, que isso vale quanto? 12. Então, isso aqui está me dizendo o quê? Que 30% de 40 é 12. Correto? Bom, volta do nosso exercício. Eu tenho o quê? Que Ana tem 70%, Lúcio o quê? 30%. De quê? Do meu saldo, que eu não sabia quanto que é, eu chamei de quê? De X. Então, eu posso reescrever assim? No nosso caso ali, 70% de X poderia ser escrito assim. Vou colocar aqui no branco. 70 sobre 100 vezes X. E isso eu posso reescrever assim, ó. 0,7x, porque 70 dividido por 100 são duas casas decimais, vai ficar 0,7. Assim como o 30%, de x vai ficar como? 30 sobre 100 vezes x, que isso é igual a 0,3x. Bom, então tá aqui nossas representações. Isso aqui será o quê? 0,7x e isso 0,3x. Que somados os dois dão um total de x. Correto? Bom, beleza. Isso é a primeira etapa. O que aconteceu aqui? Chegou um depósito aqui, né? Então veio um dinheiro aqui, ó. Incidiu na minha conta. Quanto que entrou? Bom, o cara disse o seguinte: eu vou depositar a mesma quantia que já tem. As duas juntas tem quantos? Tem x, tem um saldo de x. Então o cara fez um depósito de x. Então esse x entrou aqui, não foi? Só que ele disse o seguinte: desse x aí, metade é para uma, metade é para outra. Então x dividido por 2 vai ficar meio x para uma, meio x para outra. Então quanto que eu vou ter aqui de Ana agora? Ana vai ter o seguinte: ela vai ter o 0,7x que ela já tinha, mais o meio x que ela ganhou agora. Lúcia, bom, Lúcia tinha 0,3x e ganhou mais meio x. Tá aqui. Isso me deu um total de quanto? Veja que aqui o total das duas juntas, né? Bom, elas tinham um x, ganhou outro x, ficaram com 2x. Tá aqui. Então, depois do depósito, tenho como saber o saldo de cada uma, não tem? Depois do depósito aqui, Ana ficou com 1,2x e Lúcia 0,8x. Tá aqui. Então tá aqui quanto cada uma ganhou. Agora ele está me perguntando o seguinte: foca aí no que ele me pediu. Qual é a representação da Lúcia em porcentagem em relação ao valor total? Então, ao saldo final total. O saldo final total das duas juntas são 2x, né? E ela tem quanto? 1,2. A gente poderia solucionar isso com uma regrazinha de 3 bem básica, né? Ó, posso dizer o seguinte:
2x equivale a quanto? A 100%, que é tudo que elas têm, né? Eu quero saber 1.2 representa quanto nesse total aí? 1.2x representa, vou colocar aqui, y. Então, isolando o y aí, eu vou ter o seguinte. Passo esse multiplicando por esse depois passo dividindo, vou fazer por partes aqui, vai ficar assim, 2x vezes y tem que ser igual a 1.2x vezes 100. Passo 2x dividindo, vou ter que y, que é o que eu quero saber, é 1.2x vezes 100 dividido por 2x. Ok, bom, posso simplificar aqui x com x, não posso? Esse 1.2 eu posso simplificar por 2 também? Dá para simplificar aqui tranquilo, não dá? Vai ficar assim, 1.2 dividido por 2 dá 0.6, então vai ficar 0.6 vezes 100. Lembrando que esse 100 é por cento, né? Então, que isso aqui vai dar 60%. Então, ela passou a ter agora um equivalente a 60% do saldo total. Correto, gente? Então, aí, a ideia é o quê? Abordar a questão. Tentar localizar ela. Não, trata de trigonometria, trata de função. Muitas vezes vão ser só problemas. Não consigo encaixar nada nela, está parecendo só um problema, vamos tentar organizar o problema, certo? Então, se tem etapas, divide a etapa aqui, por exemplo, eu coloquei isso primeira etapa, aqui segunda etapa, para facilitar a sua compreensão, porque às vezes o texto é bem extenso e o intuito realmente é o quê? Deixar você confuso. Às vezes tem uns períodos bem extensos que também são desnecessários, mas o intuito é o quê? Deixar você mais confuso. Então você tem que estar preparado. Então está aqui a primeira questão, bem tranquilo. Vamos colocar a outra questão aqui. Vou apagar o quadro, um minutinho para apagar o quadro e a gente chama a outra questão para a gente discutir. Só um pouquinho, galera. Bota a questão aí no quadro, na tela. Vamos ler a questão. Segunda questão do segundo bloco. Ele me diz o seguinte. O salário médio de uma empresa de 354 funcionários é de 3.300. Se a indústria der um aumento de 20% para cada um dos funcionários que possui, qual será o novo salário médio? Voltemos aqui, gente, para o quadro. Bom, ele me diz o seguinte, tem uma empresa aí, vamos anotar os dados, depois de compreender a situação, ela tem 354 funcionários. Cada um tem um salário de 3.300. Vou colocar aqui o cifrão. Cada um ganha 3.300. Isso é o salário médio, na verdade, né? Então, peraí. Vamos apagar isso aqui, porque não posso dizer que cada um ganha isso não, né? Eu sei que... O que é o salário médio? O que a gente entende por média? Vamos pensar aqui em média. Gente, primeiramente, quando falou em média, não especificou que tipo de média é? É média o quê? Aritmética. Se eu quiser outro tipo de média, média ponderada, média geométrica, eu sou obrigado a falar. Ele vai ter que falar, ó, trata-se de tal média. Não comentou, a gente pode inferir já direto que é uma média aritmética. Então, salário médio igual a 3.300. De onde surgiu esse salário médio? O que é esse salário médio? Bom, que eu vou chamar aqui, fazer uma abreviação, SM. O salário médio, o que é a média? É quando eu somo, certo, os valores coletados de toda uma grandeza e divido pelo número de elementos que eu coletei. Por exemplo,
Eu digo aqui que eu tenho 3 alunos numa sala, somente. Tem João, vamos colocar aqui. Eu tenho aqui, aliás, vamos simplificar. O aluno A, o aluno B e o aluno C. Eu digo aqui que o aluno A tem 10 anos. O aluno B tem 12 anos. E o aluno C tem 14 anos. Eu pergunto o seguinte: qual é a média da idade do grupo? Bom, a grandeza que eu estou fazendo a média é a idade. Então, eu vou somar a idade de todo mundo. E vou dividir pelo número de elementos que eu coletei essa grandeza, no caso a idade. Então, a idade média aqui vai ser calculada como? Bom, eu vou pegar aqui a medida aqui do primeiro elemento, que é 10 anos, mais 12 anos, mais 14 anos, e vou dividir pelo número de elementos que eu coletei a idade, que no caso aqui são 3. 1, 2, 3. Bom, isso aqui vai dar o quê? Que a minha idade média, IM, vai ser o quê? 36 dividido por 3, que isso aqui vai dar 12 anos. Ou seja, a idade média é 12 anos. Mas implica que cada um desses elementos aqui tem o quê? Tem 12 anos? Não. Então, do mesmo jeito, eu tenho 354 funcionários, o salário médio é esse aqui. Não implica que todo mundo tem o mesmo salário. Correto? Bom, agora o que acontece é o seguinte: se eu incidir uma porcentagem em cima das minhas grandezas. Imagine o seguinte, vou dizer que eu vou aumentar em 50% todos os valores. Aumento de 50%, vamos relembrar aqui. Aumento percentual. Como que a gente fazia aumento percentual? Por exemplo, eu tenho uma grandeza A e vou aumentar em 50%, a gente multiplicaria por um fator que é 1 mais I, onde I é a taxa o quê? Em fração ou em decimal de aumento. Por exemplo, aumento de 50% vai ficar A multiplicado por 1 mais 50% é 50 sobre 100, que é o quê? 0,5. 0,5, então vou colocar aqui, com I igual a 50%. 0,5, então basta eu multiplicar por um fator de 1,5. Então, se eu aumentasse aqui, as idades dos moleques aqui, tudo em 50%. Então, qual seria a idade de cada um? Bom, vamos fazer o seguinte. A idade média agora, com aumento, colocar uma setinha para cima, de 50%. Coloca aqui, ó. Então, quem seria essa idade média? Bom, eu teria o seguinte. Cada aluno vai aumentar a sua idade de 50%. Então, eu vou ficar aqui. O primeiro aluno vai ter 1,5 vezes 10 anos. O segundo aluno vai ter 1,5 vezes 12 anos. O terceiro aluno, 1,5 vezes 14 anos. Tudo isso eu vou dividir por quanto? Por os 3 elementos. Lembrando aqui que é 1,5 porque é 50%, e quando a gente fala de 50%, quando a gente fala em aumento percentual, é só multiplicar o quê? Eu quero saber qual vai ser o valor depois do aumento. Multiplicar por esse fator aqui, que é 1 mais I, onde I é a taxa de aumento. Então, como o nosso I aqui é aumento de 50%, I em decimal é 50%, que é 50 sobre 100, que dá 0,5. Beleza. O que eu posso fazer aqui, algebricamente? Bom, o 1,5 ele está na primeira parcela, 1,5 está na segunda parcela, 1,5 está na terceira parcela. Na matemática, quando aparece um elemento comum em todas as parcelas, que a gente pode fazer? Colocar em evidência. Então, eu posso colocar esse 1,5 assim. Coloca aqui, idade média. 1,5, abre parênteses, não é isso que a gente faz quando coloca em evidência? Primeira parcela, quem fica? Aí eu pego a primeira parcela e divido pelo que eu coloquei em evidência. Então, eu tenho 1,5 vezes 10, dividido por 1,5, eu vou ter o quê? 10. Repete o sinal aqui. 1,5 vezes 12 dividido por 1,5 dá 12 e assim vai, né?
12 mais, vou colocar assim, 50% aqui, né? Isso aqui, tudo isso dividido por 3, não é isso? Como que eu posso reescrever isso aqui? Isso aqui não vai ser 1,5 vezes... Tá vendo isso aqui? Isso aqui não representa o quê? A minha primeira média. Então, posso colocar essa média aqui, ó, IM. Então, a minha média agora com aumento de 50% é a mesma coisa de eu aumentar a média em 50%. Então, aqui ele está perguntando o seguinte, qual vai ser o salário médio dos camaradas aí, o novo salário? Bom, se eu vou aumentar de todo mundo, mas veja bem, eu tenho que aumentar de todo mundo na mesma porcentagem. Se eu aumentar o de um numa porcentagem e o outro de uma outra porcentagem, eu já não posso inferir isso. Então, se todo mundo eu aumentar na mesma porcentagem, eu já posso dizer que isso vai acontecer o quê? Um aumento igual na minha média. Então, quem será a minha nova média? Bom, a minha nova média, então, o SM, posso colocar aqui 2? Vai ser o seguinte, vai ser a média antiga multiplicado por 1 mais I, que é o meu fator de aumento, né? Então, essa média, SM2, vai ser 3.300 vezes 1 mais... Bom, 20%, vamos colocar aqui o I. I é igual a 20%, que é igual a 0,2. 0,2. Lembrando que essa porcentagem é só uma representação, a gente não faz conta com ele. Então, tá aqui, 0,2. Então, aqui, meu salário médio 2, depois do aumento, né, vai ser dado por 3.300 vezes 1,2. Então, quem será o nosso novo salário? Bom, isso aqui vai dar 3.960, se eu não me engano. Tá aqui. 3.960. Correto, gente? Então, se eu aumentei todo mundo na mesma porcentagem, basta eu fazer o quê? Aumentar o salário final. Lembrando o seguinte, e se eu fizesse o quê? Se eu adicionasse um valor constante, a média sairia adicionada no valor constante? Pensando aqui na situação dos alunos ainda. Bom, poderia pensar, se eu adicionar, eu tirei a média dos meninos, os meninos estavam com o quê? Com 12 anos. Daqui a 3 anos, todo mundo vai ter 3 anos a mais, quanto que vai ser a média? Vai ser o quê? A média mais 3? Ou seja, vai ficar com 15 anos? Vamos ver. Bom, dada aqui uma segunda situação, eu vou ter que, numa segunda situação, 3 anos depois, esse camarada vai ficar com 13 anos, esse camarada vai ficar com 15 anos, e esse camarada aqui vai ficar com 17, né? Então, essa média, então nós vamos atrás da média. 3 anos depois vai ficar assim. Posso reescrever assim, ó. O camarada de 10 anos, ele vai ter 10 mais 3. O camarada de 15 anos vai ter 15, aliás, de 12 anos, ele vai ter 15 mais 3. E o último camarada de 14 vai ter 14 mais 3. Tudo isso dividido por 3, né? Posso representar isso matematicamente assim? 3 mais 3 mais 3 sobre 3, mais, e separar as idades antigas, mais 15, ou 15 não, que era 12, né? 12 mais 12 mais 14, né? Sobre 3. Então, isso aqui vai ficar o quê? O valor que eu somei, né? Aos meninos, vai ficar 9 sobre 3 mais 36 sobre 3.
Esse 36 sobre 3 aqui é a minha média antiga, não é? Que eu chamei aqui de idade média, IM. Ou seja, eu concluo que o quê? Que é a mesma coisa se eu aumentar uma constante para todo mundo, essa constante aparece no final, na média. Correto, gente? Bom, então aí concluímos que a resposta do nosso exercício é a letra D, certo? Fizemos aqui um apanhado um pouco de mexer em média essas relações e a gente encerra mais um bloco por aqui. Vocês fiquem bem, tem aula aí de português, redação, né? Depois, fiquem bem, boa noite para vocês, bom descanso, até sexta-feira, última aula aí. A gente tem aí de novo um bloco de matemática batendo firme, até porque matemática é a matéria que mais tem questão na prova do Enem. Né, gente? Boa noite, até a próxima.